intermitente tem inúmeras finalidades. A gente não pode dizer assim, a finalidade do jejum intermitente é para fazer apenas o déficit calórico, né? Então, na ciência, cada dia a gente vê mais informações, mais e mais informações, reforçando os benefícios do jejum intermitente, tá bom? Então, primeiro eu vou hoje comentar aqui em relação de duas principais formas de se fazer o jejum intermitente. Quem me acompanha já sabe que eu já falei várias e várias vezes em stories, né? Os pacientes estão cansados aí em escutar isso em consultório, mas aí vamos deixar aí para aqueles que estão começando a me acompanhar agora, como também para aqueles ali que querem fazer o jejum intermitente com uma forma bem científica. Então, pessoal, o jejum intermitente, o que se consiste? Olha o nome, jejum intermitente. Então, fica intercalando períodos que você pode se alimentar com períodos que você não deve se alimentar, tá bom? Então vamos lá. O jejum intermitente mais conhecido, que tem maiores evidências científicas, onde tem os maiores trabalhos, é exatamente em cima de um jejum chamado jejum 16/8. Vamos traduzir 16. Então, 16 é exatamente a janela que você não deve se alimentar. Tendo em vista que o dia tem 24 horas, você passa 16 horas sem se alimentar e faz todo o seu consumo energético, todo o seu consumo calórico, toda a sua alimentação durante 8 horas do dia, tá bom? Então você vai passar 16 horas sem se alimentar e 8 horas se alimentando. Mas como assim 8 horas se alimentando? Eu vou dizer o seguinte, se o plano proposto para a tua nutrição, né, se o teu nutricionista, o teu médico passou ali, fez um plano para você de 3.000 calorias, então você vai ter que dividir naquelas 8 horas as 3.000 calorias. Se ele passou um plano alimentar com 2.000 calorias, então naquelas 8 horas você vai ter que consumir em 2, em 3 refeições, quantas vocês não. O jejum intermitente, ele não regula a quantidade de calorias, ele não regula a quantidade de horas que você tem que fazer. Vou ter que me alimentar nessas 8 horas de 2 em 2 horas, não é isso. Então, na verdade, ele regula apenas o prazo que você tem, o tempo que você tem para se alimentar, como o tempo que você tem para não se alimentar, para ficar realmente em jejum. Por isso que o nome é jejum intermitente. Doutor, eu posso fazer quanto tempo de jejum intermitente? Então, a literatura não fala isso, quanto tempo você pode fazer. Na verdade, você pode ser um estilo de vida, você pode utilizar de forma contínua. Posso fazer o jejum intermitente 2 vezes na semana? Pode. Posso fazer 3 vezes na semana? Pode. Posso fazer os 7 dias na semana? Com certeza também pode, tá bom? Agora eu vou lhe dizer o seguinte, tudo vai depender da tua adaptação. Por exemplo, eu fazer jejum 16 horas, jejum de 24 horas, eu já fiz com uma maior facilidade. Não estou dizendo para ninguém, por exemplo. Jejum intermitente, a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco. Quais são os seus benefícios? Já falei aqui algumas formas de como você utilizar o jejum, né? O que significa jejum? Hora, períodos de alimentação e períodos de não alimentação. Mas quando você coloca exatamente, vou fazer agora o jejum que o doutor acabou de propor, que é o 16/8, que é o que tem mais evidências científicas, é onde tem mais estudos. Mas se o paciente tem um hábito alimentar muito errado, o que é um hábito alimentar muito errado? Come muitos doces, come muitas farinhaços, tem um paladar mais infantil, né? Ou costuma comer muito pão, muito bolo, macarrão, né? Então isso aí faz com que ele já tenha o hábito de ter uma glicemia muito elevada o dia todo e tendo vários disparos de insulina para poder controlar aquele índice glicêmico. Porém, quando ele começa a fazer o jejum, então automaticamente o seu metabolismo altera completamente, ele começa a poder sentir mais dores de cabeça, mais períodos de irritação, por conta que ele está tentando já iniciar um jejum muito prolongado de 16 horas. Então eu costumo dizer aos meus pacientes e àqueles que me acompanham, eu digo, então vamos fazer isso de forma mais progressiva. Vamos primeiro adaptar o organismo a passar 10 horas sem se alimentar, né? Então passo 14 horas com a janela que eu posso me alimentar e 10 horas seguidas sem se alimentar.
Agora, um grande detalhe, todo jejum, para que você pense. Vamos lá, eu vou agora quebrar um pouquinho o assunto. Vou sair agora do jejum intermitente e vamos agora entrar no metabolismo. Vamos entrar na cronobiologia para que você se contextualize e entenda por que o jejum deve ser quebrado pela manhã, no café da manhã. O que você acha? Você acha que o metabolismo da gente está mais elevado no período da noite, no período do sono, ou o metabolismo ele está descendo, para que você possa aprofundar nas fases do sono, para que você possa recuperar o teu corpo, né? Porque durante o sono é onde a gente faz a nossa reparação das células, é onde a gente tem uma maior produção hormonal, uma maior produção de testosterona, de GH, entre outros hormônios. Então você começa a ver que no período da noite é onde o organismo está fazendo reparações. Aí, em contrapartida, a gente faz, não, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um jejum de 12 horas, vou comer até um jejum de 14 horas, para ficar mais fácil, vou comer até as 10 horas da noite, até as 22 horas, e vou me alimentar novamente agora só no outro dia, na hora do almoço. Então, vou passar das 10 da noite até meio-dia sem se alimentar. Então, fechou ali o período de 14 horas de jejum. Mas você acabou de se alimentar num período onde o metabolismo vai estar mais baixo, aonde a presença da glicose, a presença do carboidrato vai prejudicar essa reparação que eu acabei de falar, que é feita no período do sono, né? Então você vai ter menos produção de GH. O GH é exatamente um hormônio que lipolítico. O que quer dizer lipolítico? Que queima gordura. Então você fez uma má alimentação antes de dormir e vai prejudicar a formação do GH que ia te proporcionar no dia seguinte ter uma maior queima de gordura e que você vai deixar de ter porque iniciou um processo de jejum em horário errado, tá bom? Ah não, mas eu vou me alimentar às 22 horas e vou quebrar então o meu jejum às 2 horas da tarde, fechando ali 16 horas de jejum. Não é o indicado, não é indicado. Você está perdendo tempo, você está fazendo, na verdade, existem artigos mostrando que você pular o café da manhã aumenta até o risco cardiovascular, tá certo? Por quê? Porque você está se alimentando no período da noite, onde deveria de fato estar em jejum. Então toda quebra, por isso que eu fiz essa introdução, então toda quebra do jejum deveria ser feito no café da manhã. Se meu café da manhã é às 7 horas da manhã, então minha última refeição tem que ser contar 16 horas para trás. Ou seja, se eu quebro meu jejum às 7 horas da manhã, no café da manhã, eu só poderia ter me alimentado até as 15 horas, até as 3 horas do dia anterior. Então, assim fechando exatamente às 16 horas de jejum. Então aí fica simples. Quero fazer um jejum de 12 horas. Quebro o meu jejum às 6. Então, minha última refeição é às 18 horas, às 6 horas da tarde do dia anterior. Quero fazer um jejum, quebro ele às 6 da manhã. Meu café da manhã às 6 da manhã. Quero fazer um de 14 horas. Então, minha última refeição é às 16. Quero fazer de 16, minha última refeição é às 14, às 2. Então, você sempre conta o tempo retroativo, tá bom? Então aí já ficou a forma de como você deve fazer o seu jejum intermitente, como também a melhor hora de quebrar.